Na frente ou atrás das câmeras, as mulheres sempre estiveram presentes no cinema brasileiro. Carmen Santos, Sônia Braga, Zezé Mota e Adélia Sampaio, a primeira diretora negra a mostrar o olhar dos oprimidos. Elas desbravaram caminhos no mercado audiovisual, mas nem sempre tiveram o devido reconhecimento. Talvez essa história tenha sido escrita do ponto de vista masculino, porque essa história considera um critério que é um critério genérico e às vezes puramente conceitual, a arte. Então quem se destacou artisticamente e não considera as várias dimensões da sociedade, as várias contradições da sociedade, etc. E você tem uma dificuldade que, como a mulher veio se destacar mais fortemente em tempos recentes, uma história do cinema dessa perspectiva, a rigor ainda não foi escrita. Falta só, uma boa pesquisa, mais livros sobre isso, mais esclarecimentos sobre isso. Talvez, eu penso muito assim, um documentário falando sobre a participação dessas mulheres no início do cinema, principalmente. Estrela de Limite, de Mário Peixoto, e de Argila, de Humberto Mauro, Carmen Santos foi atriz, produtora e diretora. Fundou a Brasil Vita Filmes, que se consagrou como uma das principais produtoras de cinema do país. Apenas 3 filmes dos quais participou foram preservados. Ela exerceu um grande número de funções ao longo da sua carreira e se tornou um símbolo concreto de enorme repercussão na época dessa possibilidade, dessa capacidade e do fato de que ela conseguia, digamos assim, realizar, transformar, tornar concreto esses seus desejos de, por exemplo, fazer um melodrama ou fazer um filme histórico. E com isso ela colocou o seu nome na história do cinema brasileiro e se tornou talvez o grande símbolo do passado dessa inserção da figura feminina dentro da atividade. Há mais de 4 décadas, Zezé Mota interpretou Chica da Silva, a escrava que se torna a primeira-dama de uma cidade e encarnou a afirmação da mulher negra muito antes do assunto ser discutido no país. Consagrada no cinema e na TV, Sônia Braga estreou em Hollywood com O Beijo da Mulher-Aranha, em 1985. Lutou contra a barreira do idioma e conquistou um espaço no concorrido mercado americano. Na década de 90, um filme sobre uma mulher, Carlota Joaquina, e com direção de Carla Camurati, marcou a retomada do cinema brasileiro. O filme que é considerado a maior bilheteria da retomada é de uma mulher, Carla Camurati, né? E com uma personagem feminina, Carlota Joaquina. A falta de pesquisas ou trabalhos produzidos e estrelados por mulheres no cinema nacional tem impacto direto sobre as novas gerações de profissionais do audiovisual. Faz muita diferença a gente ver na universidade que tem gente fazendo, e a partir do momento que a gente vê que tem gente fazendo, a gente consegue se imaginar naquele lugar. Porque se a gente nunca viu ninguém naquela posição, não é nenhuma coisa consciente pensar, esse espaço não é para mim. No Brasil, a presença feminina é mais visível em produções de baixo custo, como curtas e em funções como direção de arte. De acordo com dados da Ancine, 29 filmes foram dirigidos por mulheres em 2016, sendo 14 documentários. Os resultados mostraram um aumento de 8% em relação aos últimos anos. Mesmo com pequenas mudanças, esse mercado ainda é dominado pelos homens, na frente e atrás das câmeras. Pesquisa realizada pelo GEMA, o Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, mostrou que, em 2016, apenas 2% de diretores e 10% de roteiristas eram mulheres. Na frente das câmeras, a situação é um pouco mais equilibrada, só que com menos papéis femininos. Mais da metade dos atores eram homens. Aumenta o número absoluto, mas em termos proporcionais, quase não aumenta. Se a gente for olhar os números dos anos 90, quando a gente produzia menos, a retomada foi capitaneada por mulheres. E nos anos 90 a gente teve percentual de diretoras que a gente não teve de 2000 para cá. Recém-formada, Clara acredita que dentro da universidade há mais respeito à produção feminina do que no mercado audiovisual. Eu sei que num set da UF, nenhum homem vai me tratar de um jeito inadequado, porque isso é inaceitável lá já. Mas em outros sets de mercado, de coisas assim que eu fui, com certeza eu ainda vejo coisas bem desagradáveis. Duda Monteiro já teve a oportunidade de exibir 2 curtas na Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, mas ainda sente dificuldade de ter suas ideias ouvidas e respeitadas. Eu sinto que o meu discurso
a parte de idealização ainda é muito deslegitimada. Agora, a parte mais organizacional, eles levam mais a sério, assim. Eu tenho capacidade de organizar coisas, sabe? Mas a capacidade de pensar filme, pensar cinema, os homens estão nesse lugar, ocupam esse espaço. Formada em cinema pela PUC-Rio, Duda participa do coletivo audiovisual Epiderme, com equipe majoritariamente feminina. É tudo muito feito por homens e para homens, né? Então ninguém nunca vai abrir espaço pra gente. Os homens não vão abrir espaço pra gente. O que a gente tem que fazer é pegar e fazer. Juntar as minas, quem tem vontade, quem tem condição, né, também, porque tem isso. Você poder fazer cinema é um privilégio. Então, é pegar e fazer, sabe? Nina foi uma das criadoras de um projeto para mostrar trabalhos realizados por mulheres. O Cineclube Quase Catálogo realiza sessões que recebem até 100 convidados na Universidade Federal Fluminense. Já tinha cineclube de tudo que era coisa e ainda não tinha um cineclube de filmes dirigidos por mulheres. E é assim que surge o Quase Catálogo. E a gente acaba indo para um recorte de diretoras brasileiras, que não é algo que a gente planejou no começo. Então, eventualmente a gente exibe filmes de estrangeiras, mas a gente acabou vendo a importância de exibir filmes de brasileiras, então essa é a nossa prioridade, mesmo que não seja o foco exclusivo do Cineclube. E a gente tenta equilibrar diretoras históricas com diretoras novas. Para incentivar a produção feminina, o Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Audiovisual, decidiu oferecer cotas de 50% em 11 editais diferentes para projetos realizados por mulheres. Mas, para a diretora da Ancine, a medida ainda não é suficiente. Exijam dos seus professores que coloquem referências femininas. Se eles não colocarem, questionem por que não tem mais referências femininas. É assim que a gente vai, né, impulsionando esse movimento de conscientização. Se a gente se indignar só interiormente e ficar quieto, a gente não vai conseguir mudar o mundo, né?